Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, é isso aí. A palavra de Deus nos diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, cultuando com o nosso raciocínio, apresentando a Deus o nosso corpo, não como um instrumento de pecados e de malícias e de maldade e de cobiças e de uma série de coisas que a nossa carne deseja e pede, mas um sacrifício santo. Quer dizer, Deus, ele exige de nós a santidade. Não adianta querer obedecer a Deus somente quando está na igreja, sentado no banco, ouvindo louvor, que às vezes a maioria dos crentes está fazendo isso, que nós temos visto na igreja. Crentes que vão para a igreja como espectadores e não como adoradores. O adorador, ele participa, ele louva, ele canta, ele bate palma, ele ora, ele busca, ele participa ativamente do culto. O espectador, a palavra já diz, é espectador, ele está assistindo o culto. E aí o povo já fala assim, eu vou para a igreja assistir o culto. Então esses não são os verdadeiros adoradores. Então ali é fácil também, né? Agora, durante o nosso dia a dia, a nossa trajetória tem que ser adorando a Deus com raciocínio, vigiando a todo tempo, procurando a presença de Deus, ficar ligado com Deus para não perder a bênção. Mas o versículo 2 diz a respeito de nós concordarmos ou não com este mundo. Aqui diz para nós não nos conformarmos com este mundo, não nos conformar com as coisas que estão à nossa volta, querendo a todo tempo fazer com que nós desviemos o nosso foco. A palavra de Deus diz que nós temos que não nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação do entendimento, do conhecimento. E isso é só através da leitura da palavra. Não somente ler, né? Porque a maioria lê, mas examinar, procurar os detalhes, procurar pedir a Deus, né, antes de ler a Bíblia, fazer uma oração, uma pequena oração, não precisa ser uma oração prolongada, mas pedir a Deus para dar interpretação, para dar entendimento no que está por trás da letra, porque é o que está na letra. Ali nós vemos aí pessoas que nem crentes são e, no entanto, decoraram a Bíblia, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas que adianta isso? Saber que está escrito, saber o que Deus quer, mas não praticar aquilo, não fazer a vontade de Deus, isso daí não leva a nada. Só leva a condenação, e uma condenação pior, porque Jesus disse que aquele que conhece e não pratica, esse vai ter um castigo mais duro, porque aquele que não sabia, na parábola que ele diz, aquele que não sabia e fez coisa de açoite, vai ser castigado com poucos açoites. E aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, vai ser castigado com muitos açoites. Então, aquele que sabe e não pratica, ele vai receber uma condenação, um castigo pior do que aquele que não sabia e fez as coisas erradas, perderam a bênção, perderam a salvação, mas pelo menos não sabia, ele vai ter um castigo mais brando. Não sei como que Deus vai fazer isso, mas é assim que a palavra nos diz. Agora nós vemos aí crentes envolvidos, maioria, muitos obreiros também, muitas igrejas, muitas mesmo, envolvidas aí com políticas, manifestações, saem manifestações se misturando
com esses barracos que é feito, essas coisas. Algumas manifestações são legais e tudo, mas no meio tá lá o povo lá quebrando, jogando bomba, e combatendo contra a polícia, que são a lei, né, as autoridades aqui da terra, constituídas por Deus, desrespeitando aquelas autoridades que foi constituída por Deus, e tudo isso estão fora da palavra. E se nós vermos na Bíblia, todos os políticos que houve e que eram servos de Deus, eles eram pessoas sinceras, mas a palavra deles não valeu em nada diante da maioria, porque a maioria sempre é descrente, e o que vale é a maioria, o voto da maioria. Então não adianta a pessoa dizer: eu sou crente, eu vou me envolver, eu vou lá, eu vou me candidatar, vou ser um político, eu vou fazer a diferença, porque Deus não chamou nós para se envolver nessas coisas. Deus chamou nós para sermos salvos, pregar a palavra de Deus. Quando nós era descrente, quando estava no mundo, ainda tudo bem, porque nós estávamos envolvidos com as coisas aqui da terra. E aqueles que se preocupam com coisas daqui da terra, com certeza está querendo fixar sua moradia aqui. E a nossa moradia não vai ser nessa terra cheia de injustiça e de violência. A palavra de Deus diz lá na epístola de Pedro, segunda epístola que Pedro escreveu, ele diz que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aqui não existe justiça, por isso Jesus falou: aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. Mas aqueles que querem fazer justiça aqui nessa terra, fixar moradia aqui, eles já estão com a sua moradia fixa aqui e vão permanecer aqui. Na vinda de Jesus, eles não vão subir com Jesus, porque estão no meio de uma mentirada, de uma podridão, e vocês têm visto aí o que tem acontecido no meio da política. Agora, crentes chamando outros crentes, convocando por causa da sua credibilidade que tem no meio evangélico, por causa da sua fama, alguma coisa parecida, convocando outros para sair, fazer panelaço, fazer manifestação, fazer assoviaço, apitaço e tantos outros aços aí que fazem na vida. E tudo isso daí são coisas que está tudo fora da palavra de Deus. A Bíblia não ensina nós sair em manifestação, se manifestar para os outros ver, não. A Bíblia manda nós orar, botar o joelho no chão e falar com Deus: Senhor, abençoa os governos, abençoa as pessoas que estão lá, dá sabedoria a eles, faz uma obra e tal, e pedir a Deus aquilo que você acha que está injusto, para Deus fazer alguma coisa nesse sentido, e aí Deus vai preparar, independente dele ser político, crente, descrente, satanista, de qualquer seita, qualquer religião, porque a soberania está na mão de Deus. Então, é Deus que fala, é Deus que faz. Então, vamos sair fora dessas coisas, dessas manifestações, vamos botar o joelho no chão, como era a igreja antigamente. Pedro e João foram presos, iam ser apresentados para ser mortos. Deus foi lá, livrou eles. Então eles pregaram com mais ousadia. Pedro e João estavam presos, foram chicoteados e tal. E aí, quando eles chegaram lá e falaram para a igreja dobrou o joelho e pediu a Deus, para Deus dar mais ousadia ainda. Eles foram, e aquele lugar se moveu pela oração e foram todos cheios do Espírito. Então, a obra de Deus, as coisas de Deus é feita nos joelhos, não é na base de coisas materiais, de querer manifestar. Então, isso são tudo frutos da carne, nós devemos estar longe disso. Que você possa meditar nessa palavra, renovar o seu entendimento, não se conformar com as coisas deste mundo para a sua vida. Deixe, como Jesus falou, deixe os mortos sepultar os seus mortos e vem e me segue. Então vamos fazer assim, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe aí, comente, porque aquele que semeia tem o mesmo galardão daquele que colhe. Você compartilhando, outros vão ter a mesma ideia, vão aprender, e assim Deus vai abençoar a todos.